Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião de captação no Cantinho de Jesus, a terceira do ano de 2025. E é com alegria que a gente recebe todos vocês para essa segunda parte, que é a parte do estudo. O Cantinho adotou o livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert, e a gente está trabalhando aqui em cada reunião um capítulo. E hoje a gente vai trabalhar o capítulo 1. A gente fala que essa reunião de tratamento, tem alguém aqui vindo pela primeira vez? Seja bem-vinda, André. Não sabia que você estava vindo pela primeira vez. Outras vezes. Tá. Então essa é uma reunião de captação, ela ocorre todo segundo sábado do mês. Segunda quarta-feira do mês. Começa às 13h45, aonde você chega, dá o nome. É interessante para as pessoas saberem disso. Esse nome é por ordem de chegada. Você recebe um passe entre esse intervalo de 15 minutos até as 2 horas. 2 horas a gente inicia com uma prece inicial. Tem uma preparação coletiva junto com os médios e trabalhadores da casa, com a leitura e o estudo sistemático do Evangelho segundo o Espiritismo, até às 14h30. Após esse horário, começa essa parte agora, que é a parte de estudo de uma obra espírita e que atualmente está sendo a obra de Obsessão e Desobsessão. Esse estudo dura em média até umas 3h30 às 16 horas. Os nomes vão ser chamados durante esse estudo por ordem de chegada, aonde vai entrando individualmente cada um na sala mediúnica. Após o atendimento, volta para o estudo e com o encerramento do estudo, quem já foi atendido pode ir embora. Quem ainda não foi, permanece no salão, porque todos serão atendidos. Ok? Vamos lá. É interessante porque o tema já foi falando aí nessa oração sobre a questão da influência dos espíritos em nossa vida, e a obsessão, ela é o primeiro capítulo do livro. É um capítulo curto, que antes da gente começar a fazer um estudo mais detalhado, eu vou pedir licença para vocês para que a gente lê na íntegra e não correr o risco de perder. Em uma das reuniões mediúnicas, foi explicado aqui na casa que é importante a leitura em voz alta para que espíritos que conosco se encontram e ainda não estão acostumados com o pensamento, com a compreensão da ideia que está no pensamento, possam ouvir a voz humana e aí compreender. Então é por isso que eu vou pedir licença para que a gente leia em voz alta, e aí aqueles que estão aqui do outro lado da vida consigam ouvir a voz humana, tá? Então, capítulo 1, a obsessão. As influenciações espirituais. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, questão 459. A assertiva dos espíritos a Allan Kardec demonstra que, na maioria das vezes, estamos todos nós, encarnados, agindo sob a influência de entidades espirituais que se afinam com o nosso modo de pensar e de ser, ou em cujas faixas vibratórias respiramos. Isso não nos deve causar admiração, pois se analisarmos a questão sobre o impacto puramente terrestre, chegaremos à conclusão de que vivemos em permanente sintonia com as pessoas que nos rodeiam, familiares ou não, das quais recebemos influenciações através das ideias que exteriorizam, dos exemplos que nos são dados e também que influenciamos com as nossas personalidades e pontos de vista. Quando acontece de não conseguirmos exercer influência sobre alguém de nosso convívio e que desejamos haja sob o nosso prisma pessoal, via de regra, tentamos por todos os meios convencê-lo com argumentos persuasivos de diferente intensidade, a fim de lograrmos o nosso intento. Natural, portanto, ocorra o mesmo com os habitantes do mundo espiritual, já que são eles, os seres humanos desencarnados, não tendo mudado pelo simples fato de deixar o invólucro carnal. A sua maneira de pensar e as características da sua personalidade permanecem. Assim, vamos encontrar desde a atuação benéfica de benfeitores e amigos espirituais
que buscam encaminhar-nos para o bem, até os familiares que, vencendo o túmulo, desejam conseguir gerindo os membros do seu clã familiar, seja como bons ou maus intentos, bem como aqueles outros a quem prejudicamos com atos de maior ou menor gravidade, nesta ou em outra anteriores encarnações, e que nos procuram no tempo e no espaço para cobrar a dívida que contraímos. Por sua vez, que estão no plano extrafísico também se acham passíveis das mesmas influenciações, partidas de mentes que eles compartilham um modo de pensar, ou de outras que se situam em planos superiores e, no caso de serem ainda de evolução mediana ou inferior, de desafetos, de seres que buscam intensamente pelo pensamento, num conúbio de vibrações e sentimentos incessantes. Essa permuta é contínua e cabe a cada indivíduo escolher, optar pela onda mental com que irá sintonizar. Portanto, a resposta dos espíritos a Kardec nos dá uma noção exata de intercâmbio existente entre os seres humanos, seja ele inconsciente ou não, mas de qualquer modo real e constante. Então esse é o capítulo na íntegra. A gente fez algumas colocações junto com o Evangelho, com a obra de André Luiz e Emmanuel, para a gente falar um pouquinho sobre essa influência. É o capítulo 1 que a gente já está trabalhando aqui. Então, a obsessão e a influência espirituais. Aqui começa a falar dessa análise, dessa influência dos nossos pensamentos e nossas ações. Estamos sempre influenciados. Isso tanto para continuarmos a ser quem somos, quanto para nos ganhar força para ser aquilo que nascemos para ser. Espíritos melhores. Somos seres inteligentes em aperfeiçoamento. Somos filhos da inteligência suprema. Fomos gerados pela inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Existimos na consciência dessa inteligência que é Deus. Portanto, é natural que os nossos pensamentos sejam trabalhados o tempo todo. E é claro que por medo de avançar, de evoluir, de conseguir crescer, queremos ficar na mesmice. E tem sempre aqueles que querem ajudar a gente a continuar a ser do jeito que somos. E outros que estão nos incentivando a ser o melhor que podemos ser nas condições que ainda já temos. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui, como que a gente pode observar isso e tratar essas condições, como que a gente pode mudar essas condições que a gente tem. Então a gente vai compreender e identificar os sinais dessas influências espirituais e vamos aprender algumas técnicas para nos proteger e auxiliar daqueles que sofrem com essa interferência. Então vamos lá. A realidade da influência espiritual. Ela está em intercâmbio constante, ela é uma sintonia natural e é uma personalidade preservada. Então a gente tem 3 aspectos aí para tratar. Primeiro, esse intercâmbio ele funciona desde que mundo é mundo, como o Delano disse na primeira parte, a partir do momento que a gente começou a ter pensamento contínuo, uma mente começou a influenciar outra mente, uma ideia começou a influenciar. Hoje a neurociência consegue compreender isso bastante a respeito do que a gente chama de que o cérebro busca conexão com outro cérebro. Então existe uma parte fisiológica no organismo do corpo, dentro do nosso cérebro, que sempre busca as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, como se fosse uma grande antena. E aqui para a doutrina espírita, na questão 459, ele fala exatamente isso, que os espíritos influenciam nossos pensamentos e atos muito mais do que imaginamos. Então a gente está sempre sobre uma influência, a dificuldade é da gente saber como que é isso. Então, assim como somos influenciados por pessoas ao nosso redor, como são influenciados por pessoas ao nosso redor, também recebemos influências de entidades espirituais que se afinam com o nosso modo de pensar e de ser, ou em cujas faixas vibratórias respiramos. É interessante a gente pensar nesse setor que nós vamos compreender com muita facilidade. Hoje nós vivemos uma era de Instagram, de redes sociais.
Quando a gente vê alguma coisa, algum rios, alguém que nos chama atenção, que a gente está ali recebendo influência de todo tipo, certo? Nós estamos com o celular, estamos ali vaziando, achando que estamos num prazer, divertindo, e daqui a pouquinho tem um rios que começa a falar sobre um conteúdo, um assunto que nos chama atenção. Opa, eu sintonizei com aquilo dali. O que é sintonizar? Me familiarizar, achar que aquilo é interessante, gostar daquele pensamento, daquela ideia. Na hora que eu começo a seguir aquela pessoa, começo a ouvi-la constante, eu tenho então uma influência sobre aquele pensamento. Eu recebo uma influência. Mas olha, o Rio só estava ali me apresentando. Quem foi lá e clicou em seguir e selecionou aquela gamada de ideias para poder ser influenciado fui eu. Assim também somos nós. Conseguimos andar com quem a gente sintoniza, com quem a gente acha agradável, com quem a gente acha interessante. E esse critério é de cada um. Cada um acredita que os critérios que eu falo, olha, eu quero isso aqui porque eu quero aprender isso, porque eu quero fazer aquilo, porque eu quero fazer aquilo outro. Ah, eu vou andar com essas pessoas porque elas gostam de beber e eu gosto de tomar uma cervejinha. E afinal de contas, cervejinha não tem mal algum. A gente toma uma cervejinha aqui, só fica um pouquinho alterado, tem coragem de falar algumas coisas. Essas coisas das quais eu nem queria lembrar, quanto mais falar. Mas depois de um pouquinho de estar leve, a gente se sente livre e começa a falar talvez aquilo que não deveria. Olha, a gente é que sintonizou. E começa assim, de uma forma bem sutil. E essa sintonia ela é natural. Ela funciona aqui entre a gente e funciona dos dois lados da vida, visto que a morte do corpo físico não deteriora a capacidade do espírito de pensar e de se manifestar com as suas sintonias naturais. Então, é interessante a gente ter consciência disso para que a gente tenha a nossa personalidade preservada. Senão a gente fica muito volúvel, entregue à primeira sugestão que aparece. E aí a gente começa a gostar de tudo, vira aquele Maria vai com as outras. Então, os espíritos, eles são seres desencarnados que não têm, na sua maneira, que mantêm a sua maneira de pensar e as características de personalidade após deixarem o corpo físico. Então ninguém vai virar santo, vai começar a entender tudo. Então eles continuam agindo conosco e nos influenciando, porque estamos conectados em uma rede psíquica. E a psicosfera da Terra, ela é formada por essas nossas conexões mentais e emocionais. A vibração, ela é o pensamento revestido de sentimento. Então, quando eu penso e revisto de sentimento, eu irradio a vibração daquele pensamento com aquele sentimento. Então, esses espectros das influências espirituais, existem os benfeitores, os familiares e os desafetos. Todos eles nos influenciam. Os espíritos benfeitores vão nos influenciar para que a gente possa exercer aquilo que o espírito tem vontade de fazer. Quando nós encarnamos, nós desejamos, aceitamos um planejamento de evolução. Portanto, antes de nos encarnar, a gente queria progredir. A gente aceitou a família que veio, aceitou de repente aquela promoção, fez um planejamento, falou, olha, eu venho para quê? Para que eu possa evoluir, para que eu melhore, para que eu consiga ter a minha melhor performance. Isso antes de uma influência orgânica, que é esse corpo material orgânico. Então, tem todos os nossos benfeitores que vão nos auxiliar. Os familiares são os nossos parentes desencarnados, que já vêm acompanhando com a gente, são espíritos familiares, e que eles vão ali ajudar e proteger aquele clã familiar. Mas não necessariamente são todos evoluídos, porque nós também não somos todos evoluídos. Imagina, a pleide de espíritos familiares com Cristo vieram sempre auxiliá-los. É mostrado na passagem bíblica do Monte Tabor, quando Jesus estava lá na transfiguração e os apóstolos Pedro, Tiago e João conseguiram visualizar Moisés, Elias e Jesus com as vestes bem brilhantes, né? Então, mostrando ali que já tinha uma pleide de espíritos com Jesus, que era familiar a Jesus, que já conhecia o Cristo, para poder auxiliar em sua missão. Assim somos todos nós. Sendo Jesus um espírito puro, o Cristo um espírito puro, ele tem então ali os seus familiares também na pleide de espíritos benfeitores dele. Nós não somos o Cristo ainda, estamos caminhando para nos tornar. Então ainda temos os espíritos aqui
na mesma faixa vibratória que nós, no nosso clã. Então poderia ser perfeitamente compreensível quando um familiar ainda fica querendo nos influenciar para que a gente faça o que ele deseja que a gente faça, porque ele acredita que esse é o melhor para a gente. O que não necessariamente pode ser. Isso de acordo com o pensamento dele. Quando formam essas ideias dessa forma obsessiva, é um aspecto também de influência espiritual, e se ela for de uma forma incisiva e negativa, vai fazer mal para ambos, não faz bem para ninguém. Já os desafetos, quando estão ligados conosco, geralmente é ou no intuito de vingança, ou para nos influenciar que a gente faça coisas ainda piores. Então a gente começa a receber uma influência ali, aonde impede a gente de fazer aquilo que a gente nasceu para fazer, evoluirmos. Então é aí que a gente começa a pensar nessas questões. E como que ocorre isso? Há uma reciprocidade dessas influências. Eu simplesmente não sou passivo, só recebo influência do plano espiritual ou influência de alguém. Isso é aquela lenda que as mães encarnadas, ou até mesmo desencarnadas, costumam apregoar sobre os seus filhinhos com uma tentativa de desculpá-los, de torná-los inocentes, como se fosse possível. Por exemplo, meus filhos andaram em má companhia, por isso que ele começou a mexer com droga. E meu filho começou, então agora entrou para o tráfico. Foram as más companhias. Essas pessoas não estão auxiliando muito eles. Muitos desses casos eram os filhos dessas mães, ao quem convencia grande parcela da sociedade a andar com eles e fazer o que não convém. Então, todas as vezes que a gente começa a compreender que a obsessão ela é só de um lado para outro, a gente precisa entender que há uma reciprocidade, como a sintonia na metáfora que eu disse em relação às redes sociais e aos rios. Veja bem, se nos rios eu preciso de seguir alguém para que eu receba conteúdo daquela pessoa, ou daquela personalidade, ou daquela empresa constante na minha rede social, para receber influência de alguém, eu também preciso ter uma sintonia. Eu preciso gostar de alguma coisa, eu preciso sinalizar que estou disposta àquilo. Então, quando eu sinalizo que estou disposta com aquilo que eu penso e daquilo que eu sinto, eu abro então um canal para essa sintonia. Então, ela sempre vai ter uma reciprocidade. E essa reciprocidade, ela começa a existir entre encarnados para encarnados. Nós nos influenciamos, que é o caso muito citado aqui das redes sociais. Lá está todo mundo encarnado. Também de desencarnados influenciando encarnado, porque as mentes não precisam de corpo para funcionar. E as emoções também não precisam de corpo físico. Elas ganham uma força. Então o plano espiritual também influencia o plano material. Os espíritos desencarnados influenciam a alma encarnada. E também há influência de desencarnado para desencarnado. No plano espiritual, eles se comunicam, eles conversam, e há uma influência entre os espíritos, que é aquela influência conhecida por muitos de nós espíritas, narrada no livro Nosso Lar, por André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, que conta como que o próprio André Luiz foi influenciado pelo o benfeitor Clarencio, que sua mãe rogou a ele. Então veja, um espírito familiar, a André Luiz, lá no plano espiritual, a mãe dele, que já havia desencarnado, solicita ajuda a outro espírito, influência de desencarnado para desencarnado, para que possa interceder por ele e trabalhar auxiliando André Luiz a receber as influências espirituais. Também uma interferência de um desencarnado para um desencarnado. Então, no plano espiritual, a gente também recebe essas influências. E há também aquela reciprocidade de encarnados influenciando desencarnados. Nas obras de André Luiz, há vários exemplos sobre isso, que as pessoas estão sempre aqui solicitando, pedindo, comentando, fazendo aquelas coisas em intenção das pessoas que já não se encontram mais aqui e ali incendiando. Às vezes até pede ajuda. Nossa, eu preciso tanto. Se Deus quiser, fulano vai ser prejudicado. Há de me ajudar de aquilo ali acontecer. O espírito que se interessa em prejudicar também recebe aquela influência e ganha força naquela indagação. Mas também tem a influência positiva. Lembrando sempre que tem tanto positivo quanto negativo. O que ocorre? Tem uma prece chamada prece refratária na obra de André Luiz,
quando uma jovem de 15 anos roga auxílio à sua mãezinha, que já se encontrava no plano espiritual, para auxiliá-la em uma contenta familiar. A prece foi tão fervorosa que a sua mãezinha não tinha condições moral e espiritual no momento para socorrê-la, que essa influência chegou lá em nosso lar, na colônia espiritual. E eles começaram então, através daquela prece, daquela rogativa, como se fosse uma sintonia, um seguir algum conteúdo ali. A prece ela tem essa característica e dali começa a vir toda a influência para auxiliar essa jovem. Então sempre tem. Tem um lado também de, às vezes, a gente pedir ajuda de um partido para não deixar a pessoa agoniada de uma condições, né? Por exemplo, minha mãe foi essa coisa. Se começa a pedir muita ajuda, ela não tem condições de auxiliar, pode ser também que crie o contrário, né? Perturba. Nesse caso, a jovem ela tinha uma força pela fé que foi refratária, foi desviada da mãe que não tinha condições de receber, a mãe já estava em perturbação. Quando alguma solicitação nos chega e a gente aqui encarnado não tem condições de atender, a gente quando não está bem preparado, não tem uma humildade desenvolvida, não conhece os nossos limites, a gente não consegue falar não. Quando a gente já está humilde, já está trabalhando isso, a gente fala não com muita tranquilidade, sem sentimento de culpa. A gente fala, eu não posso, porque libera a pessoa para que a pessoa busque auxílio em outra pessoa. Mas quando o espírito, encarnado ou não tem essa condição de humildade trabalhada para saber quem é, ele realmente vai ficar agoniado, porque ele não vai querer falar não e vai tentar fazer de tudo para te socorrer, dentro das condições que tem, e as condições não favorecem nem a ele e nem a quem pede rogativa. Então o cuidado é que quando a gente interessar na prece, para a gente poder sintonizar lá no rios do plano espiritual, vamos assim chamar, que a gente consiga colocar exatamente para aqueles que a gente sabe que tem condições de auxiliar. Então, por exemplo, o seu anjo de guarda, ele já veio destinado para isso. Você reencarna e já recebe um anjo para te auxiliar, um espírito protetor para te conduzir nos seus desafios da vida. Então, rezar para o anjo da guarda é garantido, é sintonia garantida de influência positiva. Orar pelo Cristo, pelos benfeitores espirituais, Bezerra de Menezes, Sheila, pelos santos da Igreja Católica, muito assim considerado, vale, por Nossa Senhora, bacana, todos esses têm pleitos de espíritos amigos que trabalham para socorrer as nossas preces atendidas. Então, o mais assertivo é a gente endereçar as nossas rogativas a quem a gente de fato sabe que pode auxiliar, tá? Então, esse poder da sintonia mental, a permuta de influências entre seres humanos, encarnados e desencarnados, é contínua e cabe a cada indivíduo escolher optar pela onda mental em que irá sintonizar. Então, é cada um que vai ter que escolher aonde eu vou sintonizar. Qual é a ideia que eu vou alimentar? Há muitas pessoas que fazem mantras para não deixar que outros pensamentos invadem as suas mentes. Aqui no cantinho a gente faz uma prece que soa como um mantra. Nós estamos com Jesus, Jesus conosco está. Nós estando com Jesus, contra nós ninguém estará. Eu trago a ideia que eu faço de Jesus na minha mente. Eu trago a ideia, então quanto mais eu estudo o Evangelho de Jesus, mais eu conheço o Cristo, eu vou ali mostrando na minha mente e impregnando nas impressões que eu estou fazendo dele, através da leitura e do estudo do Evangelho. Então isso eu vou escolher. Mas aí eu vou entrar e vou começar a ver muito conteúdos, jornais, televisão, internet, rios de assassinato, violência, injustiça, e vou me fixar nesse mal ostensivo do momento e que a doutrina nos revela que é efêmero, que é passageiro, que não tem capacidade de destruir a nossa essência. Nenhum mal que ainda vigora no planeta Terra é capaz de destruir a nossa essência. E quem mostrou isso pra gente foi o próprio Cristo quando aqui veio, que sofreu a maldade dos homens
mas nenhuma maldade dos homens foi capaz de arranhar a essência crística dele. Assim como não é capaz de arranhar a nossa. Então a gente não precisa de ficar aterrorizado e querer ficar buscando o que é mal aonde por toda parte. Porque esse mal é passageiro. De interessante é a gente buscar conteúdo, sintonia mental, com aquele bem que é eterno, que perdura pela eternidade. Isso não vai passar. O amor não passa. Então, diante de qualquer fenômeno que aparentemente traz um mal ostensivo, busquemos, ousemos a buscar o bem que tem naquele fenômeno. Tati, eu ainda não consigo buscar o bem que tem naquele fenômeno. Então, eu ainda não estou apta para conviver com aquilo em ideias, em pensamento. Então, eu não vou ver o filme, eu não vou ler, porque eu estou ainda me fortificando para que eu possa estar no nível melhor e conseguir encontrar o bem por toda parte. Até em fenômenos onde aparentemente tem um mal ostensivo. Tá? Então, essa sintonia mental a gente precisa ter. Para isso, eu preciso de fato desenvolver a humildade. Eu preciso compreender se eu estou apta ou não para me poder sintonizar com o quê? Entendeu? E aí a gente precisa compreender que esse intercâmbio, ele pode ser consciente ou não, mas é sempre real e constante. Mesmo que eu estou ali, não estou achando que eu estou recebendo influência, mas eu estou. Por exemplo, agora, todos vocês que estão aqui, dos dois lados da vida, estão recebendo influência dessas mensagens que estão sendo ditas aqui. Muitos estão ouvindo pela minha boca, mas muitos desses pensamentos passam por mim, não são genuinamente meus, porque eu também já fui influenciada. Então a gente fica de uma influência de uma forma tão sutil que aí acredita-se que é só de um, mas é dessa pleide de espíritos benfeitores que campeia nessa reunião de captação no Cantinho de Jesus em favor da saúde mental, psíquica de todos nós, encarnados e desencarnados. Há uma força de trabalho constante para que as nossas ideias se afenizem com o bem e seja capaz de transformar nossas emoções. E aí sim a gente ganha força para que o comportamento seja disciplinado de início e logo após espontâneo, no bem que cada um aqui é capaz de operar. No Evangelho de Jesus, ele diz pra gente amar os inimigos. E amar os inimigos é algo que a gente fica assim, mas como é que eu vou amar aquele espírito ou aquelas pessoas que me influenciam para o mal? Parece que é um contrassenso, porque eu preciso me sintonizar com pessoas que vão trabalhar para a minha vontade. E se eu tiver que amar essas pessoas, eu vou ter que me sintonizar com elas? Claro que não. E aí no Evangelho há uma explicação maravilhosa. É o verdadeiro significado de amar os inimigos, é a proteção contra a influência negativa. Porque amar os inimigos não é ter por eles a mesma afinidade que se tem pelos amigos, mas é não desejar o mal, é perdoar, é fazer todo o bem que pode ser feito, inclusive de não se deixar influenciar por eles. Porque quando a gente não se influencia pelos nossos inimigos, nós estamos dando força para que eles se transformem. Porque eles vão cansar e vão falar, eu não consigo mais influenciá-la. E a gente tem um caso maravilhoso, que é o caso do Divaldo Franco, com Máscara de Ferro. Mas foram 30 anos de obsessão, mais de 30 anos, parece. 30 anos com o inimigo, dormindo com o inimigo, dormindo e acordando. E o inimigo tentando influenciá-lo, passar por vexames. Divaldo caía, chegava em circunstâncias onde ele precisava ali manter uma conduta, o inimigo estava sempre ali prejudicando, e ele sem revidar mal algum. Até que um bem, uma atitude positiva do Divaldo, que foi de receber aquela criança, que era a mãe dele reencarnando, a mãe do seu obsessor, que estava reencarnando, e Divaldo contraindo a lei dos homens, porque a instituição já tinha, e o governo já tinha proibido Divaldo de pegar mais uma criança para o orfanato, e a criança é jogada na sua porta, parece que em um estado
bem suja, abandonada, e ele pega e fala, eu vou cuidar dela. E o inimigo diz para ele, o obsessor desencarnado, mas você vai amar essa criança? Ele falou, calma, eu não amo agora, o amor é uma construção, mas eu vou amar, eu vou cuidar dela, eu vou. Aí ele fala, se você de fato vai cuidar dela, você mudou, porque essa é minha mãe. E naquele momento, ele compadecido pelo ato de generosidade, que Divaldo vem ao longo desses 30 anos se transformando, consegue influenciar, fazer agora o movimento inverso. De tanto a gente não ceder à influência do inimigo, de tanto a gente amar o inimigo, não cedendo à sua influência, faz com que a gente contagie, a gente influencie o inimigo a ele também mudar de posição. Então, nota que a influenciação, ela é muito importante. Então, ninguém vem para uma reunião de captação para poder cortar a influenciação, mas vem para que a gente se transforme, para que todos, tanto o obsediado quanto o obsessor, transformem através da luz do amor, porque só ele transforma nossas vidas. E isso ocorre pela lei dos fluidos, que é uma influência natural. A diversidade na maneira de sentir resulta de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Então é como se a corrente malévola nos acorrentasse, uma corrente mesmo ali de fluidos, nos deixasse ali paralisado. E já o pensamento benévolo, ele nos envolve de uma forma agradável, é mais sutil. Ele é mais assim, sutil no que eu digo assim, ele não é incisivo, ele não te obriga, ele te convida, ele faz você experimentar primeiro. Sinta, veja por você, tenha suas próprias conclusões, ele não infringe a sua liberdade. Já a prática do perdão é essa que vai resultar em gratidão. Naquele momento que Divaldo acolhe a filha do inimigo e que decide, porque amor é uma decisão, amor é racional, eu preciso pensar para amar. Amor não é simplesmente aquele instinto que me impulsiona, isso é algo instintivo de um corpo orgânico. Amor, ele vem de uma sublimação do espírito. Quando ele começa lá no instinto, passa pela sensação e vai para o sentimento. Eu preciso desenvolver, eu preciso ter vontade de amar. Então, quando o Divaldo fala para ele, eu vou amá-la, e ele traz essa sensação, é como se ele estivesse ali naquele momento se comportando com perdão daquele espírito que, quando estava desencarnado junto com o filho, estava ali obsediando o Divaldo. Então ele tem aquela atitude de perdão e o obsessor, naquele momento junto com o Divaldo, ele fala, olha, eu não sei se perdoar eu te consigo, que eu ainda tenho algumas contas para acertar com você. Mas na hora que ele consegue, mas eu vou afastar e vou cuidar de mim, e vai cuidar dele. E eu acredito que com certeza, provavelmente agora o perdão já deve ter chegado, senão a gente roga para que isso. Porque quando o perdão acontece, automaticamente a gente cresce. E esse crescimento moral nos dá um combustível que nos envolve em gratidão, em graça, pela oportunidade de ter sublimado aquela situação. Hoje estamos aqui, reunidos, todos nós, encarnados ou desencarnados, trazendo na alma algum fenômeno de algum processo obsessivo. E imagino quantas coisas deploráveis a gente já não deve estar enfrentando devido a esse processo. E aí, naquele momento, nessa situação do fenômeno que nos mastiga, que nos tritura, a gente parece que não vai ter fim, e aquilo não vai acabar, e a gente só quer que acabe. Mas quando a gente resolve, apesar desse tumulto, mesmo nessas questões de dor, a gente fazer o bem a si mesmo, porque fazer o bem quando está tudo bem é tranquilo, mas se comportar evangelicamente, amorosamente, com esperança, com fé, com paciência,
no momento da dificuldade, é o maior testemunho de fé, fidelidade. Aquela fé que a gente deseja ser como o Cristo. Supera a fé raciocinada. E nesse momento que o resultado ocorre e que a circunstância passa através do perdão, nós sentimos gratidão por todos aqueles que viveram conosco tais fenômenos, seja de prova ou de expiação. É aí que a gente sente grato pela expiação ou pela prova que a gente passou. E começa a enxergar os nossos desafetos, não mais como inimigos, mas como instrumento de nosso aperfeiçoamento. E a isso devemos a ele a nossa gratidão. Então o perdão, ele é um meio para a gente superar a nós mesmos e desenvolver gratidão pelos nossos inimigos. E aí sim a gente realmente começa a desenvolver o amar os inimigos, como nos ensinou Jesus. Os espíritos protetores e os seus avisos, porque eles estão sempre avisando a gente do que pode acontecer e é importante a gente compreender sobre isso. A abrangência da proteção. Então, segundo o Livro dos Espíritos, na questão 524, os avisos dos espíritos protetores abrangem tanto os nossos procedimentos morais, todo procedimento moral, eles vão nos avisando para a gente ter uma boa conduta moral, quanto os assuntos da vida particular. Sabe aquelas questões da vida particular? Gente, eu preciso de emprego, eu preciso estudar, eu tenho uma prova para passar. Eles estão sempre nos influenciando nessas questões também. Quem prestar bastante atenção consegue perceber o auxílio dos espíritos o tempo todo. Eu não tenho a menor dúvida de que eles estão comigo, tanto para essas questões da vida particular, quanto nas questões da vida moral. É muito ostensivo para mim. É muito fácil a gente conseguir perceber. É porque ela cita esses aqui e eu busquei outras também. Então eu citei essa questão. Estão com outras palavras, né? A gente trabalha um pouquinho, por isso a gente faz esse estudo. Aí eu li na íntegra, aí a gente estimula para que cada um leia em casa, e aqui a gente trabalha um pouquinho mais, tá? Para a gente abstrair um pouco mais da essência do livro e não ficar aquela coisa muito solta. Então é interessante a gente perceber que a gente pode fazer as nossas rogativas, as nossas preces para os nossos espíritos protetores, para os nossos anjos guardião, em relação à nossa vida particular. Eu posso pedir ajuda? Pode, deve, porque eles vão estar nos influenciando. E muitas vezes a gente vai perceber pela voz da consciência. Nossa, mas aí eu ouvi minha consciência, me dei aquela ideia assim, falei, não, eu não vou por aqui não. Eu vou usar um outro caminho. Nossa, e quando eu vi, eu me livrei daquilo dali, a coisa, tudo aconteceu, foi ótimo. Foi a influência que a gente teve. É quando a gente entende que esses espíritos protetores estão nos auxiliando através da nossa consciência. E os conselhos são diretos, que não atendem à voz interna. Os protetores nos oferecem conselhos mais diretos, servindo-nos das pessoas que nos cercam. Chega alguém para a gente e fala assim, olha, eu tenho uma orientação aqui para você, faz isso aqui. Olha, chega alguém aqui e fala assim, eu vou resolver esse problema aqui, é um socorro direto. A irmã Dulce, ela conta que no final do ano, ela estava em um dos anos aí que ela enfrentava várias circunstâncias, né, de dificuldade financeira devido às suas obras assistenciais, e que ela estava passando muito aperto financeiro. E que ela pedia a Jesus, e teve uma prece que ela fez a Nossa Senhora. Que aí ela pediu para Nossa Senhora, porque ela falou, eu vou pedir para Nossa Senhora, porque não tem mãe que dá sossego para filho não fazer o que ela quer. E ela pediu para Nossa Senhora. Um belo dia ela recebe uma ligação do Roberto Carlos, perguntando para ela se ela estava precisando de alguma coisa em suas obras. Irmã Dulce, humilde que era e sem querer dar nenhum custo a ninguém, a quem quer que seja, estava esperando que o auxílio viesse do alto, principalmente em uma fé católica. Então ela disse que não estava precisando de nada, que a situação estava tranquila, que estava tudo sobre ordem e um rombo para poder pagar todos os funcionários e ela não tinha dinheiro para isso. Ela desliga a ligação, continua rezando e pedindo a Maria que pudesse ajudar. E de repente, em conta bancária,
aparece o valor exatamente que ela precisava depositado por Roberto Carlos. Então ela conta esse caso para Divaldo Franco e diz para o Divaldo, o negócio às vezes não é pedir para Jesus, é pedir para Maria, porque ela envia alguém para poder socorrer para a gente. Não, o Roberto Carlos que depositou para as contas dela o valor que ela necessitava. Então são conselhos e auxílios diretos dessa influência dos espíritos em nossa vida. Quais são os sinais que a gente pode, então, saber dessa influência sutil? Porque tem uma influência bem sutil. Os nossos estados emocionais, as nossas alterações mentais e os nossos comportamentos atípicos. Esses três, gente, a gente tem que ficar muito atento. Numa reunião que nós fizemos no Dia Internacional das Mulheres, lá na confeitaria Isabela Franco, as mulheres nós estávamos conversando e olhando sobre a questão do adoecimento mental, sobre como que a gente podia já se identificar. Algumas já tinham passado pelo processo de depressão, então muitas delas estavam falando, olha, eu já me conheço, eu já sei quando eu estou reclamando demais, quando eu acho que nada está bom, vejo erro em tudo, quando eu já percebo que aquilo não está legal. Uma outra disse, eu tive depressão pós-parto, mas na época eu não sabia que era depressão pós-parto. Então, eu simplesmente não tinha mais nenhuma emoção pelo meu marido. Eu olhava para ele e tinha até repulsa. Eu não queria e fiz de tudo para separar. E ele percebendo esse comportamento atípico, olha lá uma outra situação. Ele falou, eu até aceito separar de você, mas se você for a um tratamento psiquiátrico, se você buscar ajuda, porque esse comportamento não é seu. Depois do tratamento, se você quiser continuar separando, a gente separa. E tal assim fez, eles ainda estão casados até hoje. O interessante é que a gente já pode perceber essa influência, porque existe a depressão, doença do corpo físico, um efeito cerebral, mas também existe a depressão pela influência dos espíritos em nossa vida, alimentando pensamentos perniciosos, malévolos, e que nos tira as nossas forças, como se a gente não fosse capaz ali de atender aquelas circunstâncias em que a gente vive. E aí adoece mais ainda. Então é muito bom tratar as três partes que nos compõem essa existência. Nesse caso, que você está falando de depressão, ela de certa forma pode estar ligada a essa influenciação? A queda dos neurotransmissores para poder fazer as sinapses e a gente conseguir passar algumas situações como ocitocina ou neuroadrenalina ou dopamina, vai nos afligir as nossas emoções. Quando nós estamos tristes, debulhados, a gente é como se abrisse a porta para que outros seres venham estimular que esse pensamento aumente. Então a gente fecha a porta orgânica com o medicamento psiquiátrico, por isso que o medicamento psiquiátrico é imprescindível nesses casos. Vários filhos de Divaldo Franco foram internados em hospital psiquiátrico e sob efeito de obsessão. Divaldo via influência obsessiva, mas precisavam ser internados porque precisam fechar a porta das questões do sistema nervoso em relação às nossas sinapses, os nossos neurotransmissores, para que o corpo biológico se harmonize e não abra essa porta. Então, há um cuidado do corpo, há um cuidado da personalidade, das emoções, que é muito bem tratado pelos psicólogos, pelos psicanalistas, pelos terapeutas, que vão tratar essa parte comportamental e emocional de interpretar do ponto de vista que se tem da situação que se enfrenta, e tem também o tratamento espiritual, que é esse que a gente está fazendo aqui na reunião de captação. Então é importante a gente ter esse tratamento tridimensional nesses casos, tá? Característica da influenciação sutil. Como que a gente consegue perceber que a gente está sendo influenciado de uma forma sutil? São processos imperceptíveis, a gente não vê. Nós conversamos aqui na primeira parte, e o Delano estava falando, inclusive que era o tema do Evangelho, a questão da influência do médium, de como que ele consegue perceber se ele está sob uma influência de um espírito
malfazejo ou benfazejo, vamos assim dizer. A influência é muito sutil. A gente não consegue muitas sempre, às vezes, perceber, a pessoa tem que estar muito atenta, tem que ter de fato um autoconhecimento, tem que ter uma humildade desenvolvida, e a humildade no sentido de saber quem é, o que é capaz de fazer, o que gosta, nem a mais e nem a menos. A mais é orgulho, a menos é humilhação. Então não é nenhuma coisa nem outra, mas é o que de fato é. E esse é o exemplo maior que o Cristo traz para a gente, quando um jovem interroga ele e chama, bom mestre, e ele o corrige e diz, por que me chamas de bom? Só Deus é bom. Mestre, eu sou. O exemplo da humildade de saber quem é. Todos nós precisamos saber isso para poder começar a perceber essas influências sutis, porque elas são imperceptíveis. São acompanhamentos discretos e eventuais por parte dos desencarnados e imperceptível ao encarnado pela finura do processo. Nesse caso aí, o cara está falando influência obsidiando Jesus? Não, não estava obsediando. Ele simplesmente era uma influência que queria uma bajulação. Se Jesus aceitasse aquela bajulação de uma forma equivocada, Jesus estaria sendo influenciado. Mas Jesus não foi influenciado, ao contrário, convidou ele a ser influenciado por Jesus. Olha, por que me chamas de bom? Não me bajule, não precisa disso. Se você vai louvar alguém, louva a Deus. Agora, mestre é uma condição de que eu posso te ensinar como eu estou fazendo agora. Então, mestre eu sou. No exemplo de Jesus, era essa a questão. Agora, esses processos são imperceptíveis porque às vezes a gente não dá importância para aquilo. A gente quer que massageie o ego da gente, né? A gente quer falar que a gente é maravilhoso mesmo não sendo tão maravilhoso assim. Entendeu? Então, é isso que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. Essa inconsciência do influenciador. Às vezes, o espírito que está nos influenciando, ele não tem consciência daquilo. Que é muitas vezes os nossos espíritos familiares que desencarnaram e estão achando que está ajudando a gente. E está querendo influenciar a gente. Eles não têm essa consciência ainda de que estão nos influenciando de uma forma não legal para a gente, nem legal para eles. E a influência consciente e planejada, que tem muito a ver com os nossos desafetos, que eles vão arquitetar, eles vão elaborar o momento certo para poder agir, eles vão planejar qual que vai ser a hora, o momento, muitas vezes aquele que a gente vai estar mais fragilizado, que a gente vai ceder à influência, que a gente vai achar que é irresistível. Então há todo ali uma arquitetura para atingir o sucesso da maldade que eles querem realizar. Nesse caso da depressão, é possível essa intervenção ou influência? Essa influência consciente e planejada? Sim. Principalmente quando às vezes a gente quer atrapalhar a família. Se eles querem atrapalhar a família, eles vão naquele ponto frágil. Porque às vezes o pai e a mãe estão ali muito afinados moralmente na instituição. E aí o que acontece? O filho está desguarnecido. Vai para o filho, ali alastra a família como um todo. Planejado, pensado. O mais importante nesses casos é devotar todo o amor ao próximo que você puder. Mas aqui... Não, a ele não. A situação é lamentável, é triste. Mas há da gente ter força para fazer isso. Compreender que às vezes o filho está sendo um instrumento, mas não, a maldade muitas vezes pode não vir dele. Ele tem alguma sintonia, ele tem alguma vontade para fazer aquilo. Quantas vezes um filho bate numa mãe? E aí você fala, nossa, é um pecado mortal um filho bater numa mãe. Um filho não pode bater a mãe. Sabe se ele está sob uma influência? Às vezes um filho adolescente, pré-adolescente, não convém filho nenhum levantar a voz para a mãe, quanto mais bater. Isso faz mal para a psique do filho. Então, quando um filho é influenciado nessas condições, há ali um desejo grande de destruí-lo, de acabar com a força que ele tem ali para se acender, para ser muito melhor, para ser aquele espírito que vai cumprir com um compromisso assumido no plano espiritual. Então já começa a trabalhar para atrapalhar aquele caminho dele. E ali também atrapalha a família toda, porque a mãe se sente a culpada por tudo.
Como assim eu mereço um filho bater em mim? Como assim esse menino... Aí começa a ficar com raiva, esse menino não pode, esse menino é meu inimigo de outras vidas, esse menino está querendo fazer aquilo. Não é nada disso. Neutralize o fenômeno. O mal acaba por si só. Mantenha o compromisso de amar seu filho. E aqueles influenciadores, não devolva o mal com o mal. Ore por eles. Faça o bem a quem te persegue. São frases que Jesus nos orienta. Então é importante a gente, nesses momentos cruciais da vida, a gente manter o prumo nesse lado. Os impactos das meio-obsessões. Esses impactos aqui é bem interessante, porque tem um dano coletivo. Por que eu estou chamando de meio-obsessões? Porque a gente acredita que a obsessão que faz mal são só aquelas obsessões ostensivas, essa que eu acabei de citar. Um filho batendo numa mãe, uma maldade grande, um filho querendo matar uma mãe, essas circunstâncias assim que a gente vê, e tem N outras, né? Mas tem aquelas que é meio obsessão, as que são de influências sutis, elas fazem um dano muito maior, porque elas também atrasam você desenvolver aquilo que você veio para desenvolver. Então você veio para ser luz, para que a sua luz brilhe entre os homens, para que os homens vejam a sua luz e contemplem a Deus, glorifiquem a Deus que estás no céu. São ensinamentos do Cristo também. Então essa meio obsessão, elas vão ter danos coletivos, porque elas influenciam legiões através de um indivíduo. Então você imagina uma influência sutil, passa na internet, na televisão, arrasta a multidão e fala, bobagem, é só aquilo, eu posso fazer também. Olha, era só coisa pequena. A gente achou que aquela influência não tinha nada a ver, porque era um mal pequenininho, mas toma uma proporção enorme. Consequências sociais, desvantagens, separações e fracassos. As pessoas começam a separar. Muitas acontecem até em casa espírita. Há alguma contenta, alguma animosidade entre os tarefeiros, e ali daqui a pouquinho eles se separam. Às vezes formam outro centro espírita, maravilhoso, mas há notícias de que muitas casas fecham, porque não conseguiram entre os tarefeiros manter a harmonia. Então são obsessões leves, a gente fala, não, é porque o fulano é que é muito difícil, não tem influência de espírito, não, é porque é a personalidade dele, e a gente não consegue perceber que tem ali uma influência sutil. Efeitos individuais, eles minam as energias de pessoas influenciadas, a pessoa vai ficando sem energia. Seria um parente que estaria sendo obsidiado, ou a família toda estaria sendo obsidiada? São influências sutis. Pode ser tanto um indivíduo como todos. Porque como é sutil, ninguém dá tanta importância. E ele acaba que leva muitas pessoas a fazer. São danos coletivos, são danos sociais. O dano individual é que nessa questão de que você começa a ficar fraco, sem energia, cansado, sem disposição, sem ânimo para fazer o bem. Eu vou em campanha do quilo nada, ficar andando naquele sol, ficar pedindo comida para quem eu nem sei quem que é. Eu não vou dar mais essa ajuda para ninguém não, e eu também estou precisando de ajuda. É mais um pedindo, mais um centavo, mais R$1, mais um daqui a pouco eu não tenho mais. Então eu começo a perceber que não vale muito a pena fazer o bem, e de uma influência bem sutil. E isso começa a tirar minhas forças. Porque toda vez que eu faço a caridade, eu ganho energia. E não é essa caridade só material, de oferecer alguma coisa, mas é a caridade real, que é a benevolência para com todos, a indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Essa é a caridade tal qual entendia Jesus e que a doutrina nos orienta. Então, toda vez que eu faço qualquer uma dessas três ações, eu ganho força, eu ganho energia, tanto moral quanto física. Também muda a minha parte psíquica e emocional, atingindo os meus órgãos orgânicos, né? BIP, é o BIP, benevolência para com todos, indulgência com imperfeições alheias e perdão das ofensas. E essa difícil detecção, por quê? Porque a meio obsessão, essa influência sutil, eu tenho dificuldade para entender, eu tenho dificuldade para percebê-la. Eu falo, é da personalidade do outro, é o jeito do outro, é porque o outro é assim. Não, é porque é o meu jeito, eu gosto assim, eu sou assim. E a gente acredita que é isso. E isso faz com que a gente não busque o tratamento,
com que a gente não melhore e a coisa vai só piorando. Então, André Luiz questiona o que tem causado, ele questiona sobre isso. O que é que tem causado mais dano à humanidade? É a obsessão ostensiva, ou é que faz esse barulho todo, ou é essa silenciosa, sutil, que acaba arrasando e que é mais frequente e que fica difícil de todo mundo acordar para buscar ajuda? É um questionamento que faz. E a gente começa a observar. O interessante é que, se tem tratamento, o melhor é tratar. Não interessa em qual grau que se encontra. Trate o quanto antes. Essa sutileza pode ser uma coisa pior. Sim, que vai agravando, sem sombra de dúvida. De sutil, vai agravando. Então, os momentos propícios para a influenciação. Como é que a gente consegue ver como é que está fácil ali de ser influenciado? As influenciações espirituais conscientes são frequentemente planejadas para momentos específicos de vulnerabilidade emocional ou mental do obsediado. Os espíritos obsessores aguardam pacientemente as oportunidades de ideias para exercerem sua influência negativa. Por isso que às vezes a gente passou aí pelo período do carnaval e a gente falou, vigia, gente, ora, não baixa a guarda não. Então, momento de carnaval é momento de brigar com alguém? Não briga com ninguém. É momento de ficar vendo defeito nos outros? Não, não é momento de ficar vendo defeito nos outros. É porque aí eu relaxo, isso eu posso. Não, não pode, não é hora. Agora não é hora. Ah, eu consegui vigiar no carnaval? Consegui. Então vigia na quaresma também, porque os católicos têm a quaresma, que são 40 dias depois do carnaval. Ah, e aí os católicos também celebram a Semana Santa e fica muito socialmente conhecida essas datas. Então também guarda na Semana Santa. Daqui a pouco vocês estão guardando o ano inteiro. Não interessa, é vigiar todo dia, não tem outro jeito, né? Então essas oportunidades são esses encontros importantes, com essas conversas delicadas. Você vai ter uma conversa com o marido, vai decidir alguma coisa, já está todo mundo ali armando um bote para te sugerir uma ideia que vai ofender o outro, que o outro vai se sentir ofendido, que vai rebater com uma ofensa maior, e ali começam um machucar o outro moral e espiritualmente. Nessa hora é a hora que a gente fala assim, vou conversar depois, agora não é o momento. É o momento onde a gente adia para ter uma melhora emocional e conseguir ter equilíbrio, tá? Então essa autodefesa espiritual, como que eu posso agora então ter a prática para me defender dessas obsessões? A autodefesa espiritual é o autoconhecimento, é identificar padrões de vulnerabilidade, vigilância mental, que eu falei vigiai, monitorar pensamentos e emoções que me passam pela minha cabeça, prece e elevação, buscar sintonia com energias superiores. Então, vou fazer minha prece, vou pedir a Jesus, ao meu anjo da guarda, a Maria de Nazaré, aos espíritos benfeitores, ao meu anjo de devoção, quem eu sei que realmente vai me sintonizar com o bem. Humildade e auxílio, reconhecer a necessidade de ajuda. Eu preciso de ajuda, eu posso estar sendo influenciado, eu preciso tomar um passe, eu preciso beber uma água fluidificada, eu preciso fazer uma leitura edificante, eu tenho que fazer prece antes de dormir, ao acordar, na hora que eu vou me alimentar. Para quê? Porque na hora que eu vou alimentar, na hora que eu vou beber uma água, a água, o alimento, eles vão ser revertidos daquela vibração, daquele meu desejo, daquela minha súplica. E ali eu vou entrar um alimento com energia moral, com energia espiritual para mim. Prece o quê? Prece, água fluidificada. Prece e elevação. Ah, tá. Prece e elevação. Ok? Então, a autoanálise e a prevenção. André Luiz, ele faz uma separação para a gente poder ficar bem antenado com as nossas ideias ali de reflexões. Ele sugere para a gente ter 15 dias de reflexão. Aqui no cantinho a gente pede 30, se puder, porque olha só, a gente veio hoje, nós vamos voltar no mês que vem. Então, vão ficar 30 dias, mas André Luiz pede 15. Se você não conseguir 30, os 15 primeiros dias depois que você saiu daqui já está ótimo. Então, são dias que eu vou refletir. Então, vou estudar na última quinzena o que eu fiz, quais foram as circunstâncias, como foi que eu me comportei, como que eu pensei diante dessa situação, qual foi o sentimento que me moveu. Então eu vou estudar o quê? Eu vou me estudar, eu vou me vigiar, eu vou ver para onde é que eu estou indo, quais são os caminhos, quais são as ideias que passam por mim. Depois ele fala a vigilância, então eu vou refletir sobre mim, não é vigiar a vida dos outros, não, sou eu.
Aí a vigilância constante, ele fala assim, 24/7. 24 horas durante 7 dias. Tá bom, né? Então, olha só. Primeiro eu vou estudar sobre mim em 15 dias. Aí agora ele deu mais 7 dias. Então a gente já tem aí 22 dias. Depois que eu tive 15 dias de estudar sobre mim mesmo, autoconhecimento, ver como que eu me comporto, eu agora vou vigiar constantemente. Por quê? Porque em 15 dias eu encontrei algum padrão de comportamento meu. Quando as pessoas me dizem bom dia, eu também gosto de responder bom dia. Mas tem gente que às vezes, quando alguém me diz bom dia, eu falo, eu tenho uma raiva disso, eu não sei por que eu tenho que responder bom dia. Então eu já sei que eu não gosto de responder bom dia. Então eu vou encontrando algum padrão para encontrar algum gatilho que muda meu humor. Depois de 15 dias eu já encontrei isso em mim, porque eu estudei. Então agora eu vou para 7 dias, 24 horas de vigilância constante. Deixa eu ver como é que esse padrão funciona mesmo. Então deixa eu ver quais são as influências, se esse padrão é meu, se essa ideia é minha, ou se eu estou com muito mais sobre alguma influência, seja ela sutil ou de fato ostensiva. Então ele fala desses 3 passos essenciais: identificação da influência, prece sincera e busca de auxílio espiritual, que são fundamentais. Então eu preciso de identificar a influência, de fazer uma prece sincera e de buscar um auxílio espiritual para me ajudar nisso aí. Como é que eu busco esse auxílio espiritual? Eu posso vir receber passe, que é muito importante o passe, aí eu preciso pedir como que eu vou fazer essa força aí. E aí a gente começa a ter essa autoanálise regular. Então esse convite de André Luiz para estudarmos a nossa existência nessa recente busca de sinais de influenciação. É buscar para mim. Então às vezes a gente acha que estudar está sempre no livro. Mas também há quem diz, de uma sugestão de Madre Teresa de Calcutá, que às vezes a gente é o único evangelho que alguém pode ler. Mas às vezes a gente é o livro que a gente precisa estudar para entender a gente mesmo. E a gente precisa desse autoconhecimento. O papel do passe e da prece nesse tratamento. O passe espiritual, ele atua como um importante recurso terapêutico para reequilibrar as energias afetadas. Por isso que é importante o passe, porque na hora que a gente aplica o passe, tem um momento que é da limpeza fluídica, que a gente tira aquelas energias que a gente também trabalhou, negativas, deletéricas, e depois tem um momento em que é doado energia para a gente, energia sãs, que a espiritualidade vai colocar ali de acordo, que mantém o equilíbrio energético dos nossos centros de forças, para que os centros de forças que estão no nosso perispírito atinjam os chakras que estão na nossa áurea, que vá para atinja os chakras da nossa aura, que atinja o centro de força do nosso perispírito, que vai para os plexos nervosos, e daí dos plexos nervosos ganham força na corrente sanguínea, chegando em todos os órgãos do corpo orgânico. Então, um passo importantíssimo. Ele é importante, ele ajuda essa parte. A prece sincera, a neurociência já comprova que faz com que o nosso lobo frontal ganhe mais radiação, ganha mais sangue aqui, e a gente fica com mais atividade cerebral, fazendo com que a gente busque mais inspiração no alto, como se a gente pudesse sintonizar. Nas obras de André Luiz, nas comunicações, em várias situações que os espíritos querem influenciar, eles pegam o centro de força frontal e sintonizam com o centro de força do encarnado e sugerem em pensamento. Então, quando estamos em prece, estamos com capacidade de sintonizar o nosso centro de força frontal com o centro de força frontal de um espírito amigo, protetor, sincero, que vai passar intuições para a gente resolver o nosso problema. E o auxílio coletivo é esse que a gente vem, ou para o centro espírita. Você falou que é os chakras, os pontos de força. É porque os chakras é uma linguagem que refere-se a essa roda também, que é o centro de força, digamos assim, né? Que fica na nossa áurea. O centro de força também são em sintonias, eles ficam no nosso perispírito, e os plexos solares são plexos nervosos, plexos nervosos, eles são do corpo físico e eles ficam no sistema nervoso, às vezes ligado na coluna vertebral, ok? Então é como se a gente estivesse recebendo energias mais sutis, indo em nossos outros corpos, até chegar nesse corpo orgânico. Compreendido?
Então agora a gente entende a prece sincera. Quando a gente faz uma prece sincera, a gente ajuda esse lobo frontal e vem para esse auxílio coletivo, que faz parte dessa reunião que a gente encontra aqui, da reunião pública, do culto evangélico, da missa dos católicos, de todas as outras religiões que têm essa capacidade de nos conectar com a melhor parte que a gente tem de cada um, fazendo a gente gerar uma egrégore de força salutar que vai nutrir todos aqueles que ali estão. É assim que a gente faz culto no lar, para poder fortalecer esse grupo na família e a gente ganhar essa energia. Então, o auxílio coletivo, ele é primordial também nesse trabalho de desobsessão. E para concluir, agradecendo vocês aí a paciência, a gente faz aí, não concluir, mas umas considerações finais. Estamos longe de esgotar esse assunto de obsessão. É só o primeiro capítulo da Sueli Caldas Schubert. Todo mês vamos falar um capítulo aqui desse livro. E aí a gente começa então a fazer esse estude e ajude a você mesmo. É uma orientação dada pelo nosso André Luiz. Ele fala: estude e ajude a você mesmo. Como que eu posso me ajudar nesse processo obsessivo? Mesmo que eu esteja sem corpo físico, que eu não já sou desencarnada e estou aqui ouvindo essa reunião, eu posso melhorar meu conhecimento, eu posso entender das leis espirituais, olhar quais são as ferramentas, estudar sobre mim mesmo, vigilância, ver como que eu me comporto, quais são meus constantes pensamentos e sentimentos, fazer a minha transformação, que é a minha reforma íntima, ser melhor do que já sou e sempre saber que essa linha ela é contínua e eterna. Então eu sempre tenho alguma coisa para melhorar, eu não estou pronto, eu estou sempre em construção. E o auxílio. Toda vez que eu auxilio alguém, eu auxilio a mim mesmo. Conseguir ser instrumento de apoio para aqueles que buscam a mesma ajuda que você, faz com que o seu fardo se torne mais leve. Então, fora da caridade, não há salvação, é o que nos ensina Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, lembrando aqui, como lembra André Luiz, estude e ajude você mesmo. Este é o convite final dessa reunião, que cada um de nós assuma responsabilidade por sua higiene mental e espiritual, transformando-se em agente ativo de sua própria libertação e proteção contra as influências espirituais negativas. Muito obrigada a todos. E agora a gente vai para a prece final.